Irmãos, eu gostaria de convidá-los a nós abrirmos a Palavra de Deus para darmos início ao nosso estudo no dia de hoje. Hoje nós estaremos, então, iniciando uma série de exposições no livro profético de Abacuque. E gostaríamos que os irmãos abrissem a Palavra de Deus já no primeiro capítulo do profeta Abacuque. Hoje nós faremos apenas uma introdução ao livro do profeta. Vamos tentar analisar um pouquinho a respeito desse livro e a partir da quarta-feira que vem nós então estaremos dando sequência na exposição dos textos. Deixe a Bíblia aberta aí, por favor, para que nós iniciemos a nossa série de exposições. Todas as quartas-feiras, série de exposições no livro de Abacuque. Vamos orar? Ó Deus, te damos graças, ó Pai, por esse momento em que nós oramos ao Senhor, intercedemos uns pelos outros, e lhe pedimos agora, ó Pai, que tu nos auxilies, através do teu Espírito Santo, trazendo iluminação na nossa mente, compreensão da tua palavra, para que possamos, ó Deus, te servir melhor, compreender o agir do Senhor nesse mundo. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, traga iluminação às mentes e ao entendimento de cada um aqui presente nessa noite. No nome do Senhor Jesus é que nós lhe pedimos. Amém. Queridos, vocês já observaram alguém, ou talvez já se pegaram questionando a injustiça, a violência e a corrupção nesse mundo, e o pecado muitas vezes relacionado com o próprio povo de Deus nesse mundo, e talvez já se perguntaram, por que Deus imediatamente não faz algo a respeito disso? Por que o pecado cresce, o ímpio prospera, o justo sofre, ou até mesmo o justo peca, e parece que Deus não responde quando oramos? Estas perguntas, a profecia de Abacuque ela encara estes problemas e os esclarece. Quando Abacuque, ao examinar a terra de Judá, e em seguida observar o cenário internacional da sua época, Abacuque se vê lutando com alguns destes problemas. Veja aí no verso 2 da sua Bíblia, o questionamento dele. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Abacuque tinha um hábito único entre os profetas, de fazer perguntas a Deus. E isso era parte da sua mensagem. O profeta, no seu drama pessoal, ele enfrentava suas dúvidas, até que ele encontra a certeza da sua fé. Nós verificamos isso na sua oração, no capítulo 3. No final, estudaremos isso. Abacuque queria saber, assim como muitos de nós. Por exemplo, nesse período de pandemia, estamos vivendo um período exacerbado da pandemia. O que Deus está fazendo? E por que Deus está agindo dessa maneira? Ou talvez não agindo a partir dos nossos olhos, de uma perspectiva humana extremamente falível? São questionamentos. Abacuque olha para a nação de Israel, parecia haver muita maldade propagada entre o povo de Deus, muito espaço de manobra entre os ímpios, e ele pergunta a Deus, ele questiona a Deus, e Deus não matou Abacuque por isso, em razão das suas perguntas, mas ele respondeu a todas elas, e esta é a estrutura do livro. Você verifica aí o texto base, que é capítulo 1, verso 1. Nós ficaremos no capítulo 1, verso 1 apenas nesse estudo aqui como introdutório. Diz assim, sentença revelada ao profeta Abacuque. Então, o autor aqui, nós verificamos que é o profeta Abacuque. O seu livro é o 8º dos profetas menores. O seu nome, se você perceber aí, aparece 2 vezes no livro. Está no capítulo 1, verso 1, que nós lemos agora, e no capítulo 3, no verso 1 também. O nome Abacuque, ele significa abraçar ou lutar. Nós não sabemos quase nada a respeito desse profeta. O livro indica algumas coisas. Primeiro, que ele tinha um conhecimento das Escrituras. E talvez, em razão da oração,
registrada no capítulo 3, se você verificar aí, alguns termos que ele utiliza na sua oração, alguns estudiosos acreditam ser possível que ele fosse um sacerdote que dirigia a oração no templo. Se esse é o caso, se ele era um sacerdote, dirigente de orações no templo, então ele era aqui um sacerdote chamado para ser profeta, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, alguém que pela palavra de Deus chamava o povo de Deus de volta à aliança com Deus. Isso era o profeta. Quem eram os profetas? Eram homens que Deus chamava dentre o seu povo para, através da palavra, chamar o seu povo de volta à palavra. Eles repreendiam reis, repreendiam sacerdotes, repreendiam o povo para trazer o povo de volta aos termos da aliança. E uma vez ou outra os profetas também, eles profetizavam a respeito de fatos que iriam acontecer. Diferentemente do que se pensa hoje, as pessoas quando ouvem falar em profeta entendem que era somente isso, que o profeta só falava do futuro. Não, o profeta ele era levantado por Deus para trazer a palavra de Deus ao povo e trazer o povo de volta aos termos da aliança. Então esse era Abacuque. Qual foi a época do seu ministério? Abacuque ele foi contemporâneo de alguns profetas. Abacuque foi contemporâneo de Naum, de Sofonias e de Jeremias, durante os reinados do rei Josias e do rei Jeoaquim. Abacuque ele profetizou no final do período do reino de Judá, do reino do sul. Um século antes, no século VIII, a Assíria era a grande potência mundial do Oriente. A Assíria, não Síria, mas Assíria. Em 721 a.C., eles conquistaram o reino do norte de Israel e levaram os judeus cativos. O reino do norte durou apenas 209 anos. Eu preciso explicar aqui um pouquinho para vocês. Israel viveu um período chamado de Reino Unido. O primeiro rei foi Saul, que reinou 40 anos. Logo após, o rei Saul foi substituído por Davi, que reinou 40 anos. E depois Davi foi substituído pelo seu filho Salomão, que reinou 40 anos. Então foram 120 anos de Reino Unido. Após a morte de Salomão, houve uma contenda dos seus sucessores e houve uma divisão das tribos. 10 tribos foram para o norte, com a capital em Samaria, e 2 tribos para o sul, com a capital em Judá, Jerusalém. Então, houve essa contenda das tribos. As 10 tribos do norte ficaram conhecidas como o Reino do Norte, com a capital em Samaria, e as 2 tribos, Judá e Benjamim, como o Reino do Sul, em Judá. E como eu disse, a Assíria, no século VIII, eles conquistaram o Reino do Norte e levaram os judeus cativos em cativeiro. Eles nunca mais voltaram depois desse cativeiro, depois de todas as advertências de Deus, depois de todos os pessoas que Deus levantou dentro do povo para chamar o seu povo de volta à aliança. Eles não se arrependeram, continuaram nos seus pecados e eles duraram, como eu disse, 209 anos e foram extinguidos praticamente. Nunca mais voltaram depois do cativeiro. Porém, quase um século depois, no ano 612, a Síria foi derrotada. Os assírios foram derrotados pelos medos, que se aliaram aos babilônios e tomaram Nínive, que era a capital da Assíria. Rapidamente os babilônicos tomaram toda aquela área, toda aquela região, e passaram a ser a potência mundial da época. Alguns anos depois, 7 anos depois, o próprio faraó do Egito, o faraó Neco, ele se uniu aos assírios na conhecida batalha chamada Batalha de Carquemis, no ano 605 a.C. Mas o exército babilônico de Nabucodonosor II derrotou-os completamente. E o poder dos babilônios se expandia rapidamente, e os dias de Judá estavam contados. E aqui, a partir de 605, nós podemos provavelmente assinalar a data da profecia de Abacuque, depois desta batalha de Carquemis, por volta do ano 605, talvez 603 a.C. Nabucodonosor estava
prestes a atacar Judá e o reino do sul. E Abacuque profetizou ao reino do sul, no tempo em que a sua nação estava à beira de um colapso. Judá não havia aprendido com os erros dos seus irmãos, as tribos do norte, e não havia se arrependido, não ouviram os profetas. E, portanto, eles passariam também pelo juízo de Deus. Houve uma reforma religiosa em Judá na época do rei Josias. Lembra que eu estou dizendo que Abacuque foi contemporâneo também de Josias. Josias reinou do ano 640 ao ano 609 a.C. Mas no ano 621, na metade do seu reinado, mais ou menos, houve uma grande reforma religiosa por esse rei piedoso. Mas com a sua morte no ano 609, se encerrou esta era de reforma. Os ímpios pareciam estar prevalecendo, tanto dentro de Judá, do povo de Deus, quanto fora. E Abacuque, nesse período, ele solta um brado contra a violência e contra a injustiça que via ao seu redor. Jeremias, o profeta, havia anunciado que, por causa dos pecados de Judá, a Babilônia, Deus iria levantar um povo pagão, estrangeiro, que invadiria Judá, seria a Babilônia, destruiria Jerusalém, o templo, e enviaria a nação para o exílio. Eles seriam desterrados. Mas o sucessor de Josias, o rei Jeoaquim, ele resistiu fortemente à pregação de Jeremias. Ele queimou os rolos do livro da lei, lançou o profeta na prisão. Mas tudo isso, irmão, não impediu que a palavra de Deus se cumprisse. O povo foi cativo para a Babilônia. Isso aconteceu em 3 levas. No ano 605, no ano 597 e depois em 586. Nesse último ano, 586, Nabucodonosor com seus exércitos destruiu Jerusalém, destruiu o templo, botou abaixo os muros e o povo foi levado cativo para a Babilônia. A maioria dos profetas apareciam diante do povo apregoando a palavra de Deus. E mesmo que eles tivessem alguma dúvida, eles aguardavam para si. Eles diziam, assim diz o Senhor, ou ouçam a palavra do Senhor. Mas Abacuque é diferente de todos os outros. Ele registra a sua profecia em indagações, em lamentações, queixas a Deus, assim como também as respostas de Deus. Veja aí agora, nós temos visto o autor e a época do seu ministério. Vejamos um pouquinho sobre o livro. O texto base diz aí, sentença revelada ao profeta Abacuque, no verso 1. O que é uma sentença? Ou talvez um peso, uma tradução como peso. Refere-se a uma profecia específica, geralmente uma palavra ligada a um julgamento, a uma nação. Aqui, provavelmente, tanto o povo do pacto, povo da aliança, quanto a nação pagã. Então, era uma sentença profética contra a iniquidade desses povos. E isso foi, diz o texto aqui, foi revelado ao profeta. Ou seja, Deus sobrenaturalmente revelou, ele mostrou a Abacuque o que haveria de acontecer. Isso foi uma revelação. Ele viu, talvez a tradução melhor seja, ele viu. Deus mostrou a ele. E se você verificar, no verso 2 do capítulo 2, então capítulo 2, verso 2, Deus manda ele registrar. Registre por ordem de Deus. Deus se revela a ele, foi revelado a ele sobrenaturalmente. Deus mostra ao profeta o que haveria de acontecer. É uma sentença, é um peso, um julgamento sobre a nação, tanto do seu povo quanto a nação pagã. E Deus, no capítulo 2, verso 2, manda ele registrar isso em um livro por ordem do próprio Deus. Quais eram os conflitos pessoais de Abacuque nesse livro que nós verificaremos? O primeiro conflito, Abacuque ele pergunta, por que o mal em Judá ainda não foi punido? Abacuque luta contra o declínio espiritual da nação. Havia muito pecado entre o povo de Deus, havia um declínio, uma apostasia espiritual. E ele queixou-se por que Deus não estava tomando providência em relação a isso. E Deus responde. Deus responde afirmando que ele vai punir o pecado de Judá através dos caldeus. Ele vai punir o seu povo, mas ele fará isso através de um povo que não é o seu povo, dos caldeus, os babilônios. Aí entra o segundo conflito do profeta.
entender como um Deus justo e santo, então, pode usar uma nação pagã, estrangeira, perversa como a Babilônia, para castigar o seu povo escolhido. Como um Deus justo e santo faria isso? Resposta de Deus: ele usaria os babilônicos, mas eles também não escapariam do juízo de Deus, eles também seriam punidos. E então Abacuque aceita o que Deus havia lhe dito e, pela fé, ele apega-se às promessas de Deus. Abacuque queria saber, irmãos, assim como nós, o que Deus estava fazendo, qual era o agir de Deus e por quê. Ou por que Deus não havia respondido às suas orações, pelo menos no tempo que ele gostaria que elas fossem respondidas. Quantos de nós temos essas dúvidas no dia de hoje ainda? Quantos de nós questionamos e perguntamos, temos dúvidas na nossa alma a respeito do agir de Deus, o porquê das coisas, ou porque Deus não responde às nossas orações, ou parece que alguma coisa está em contramão à verdade de Deus. Abacuque sofreu as mesmas pressões. E muito mais do que isso, ele sofreu as mesmas pressões e angústias que seus contemporâneos sofreram, como Jeremias. Mas veja aí, vamos entender um pouquinho melhor a estrutura do livro, se você quiser anotar. Anotar aí o que nós iremos estudar aqui. Primeiro, do capítulo 1, dos versos 1 a 11, há o primeiro questionamento de Abacuque e a primeira resposta de Deus. Isso é o que nós veremos, do capítulo 1, dos versos 1 a 11. Depois, do verso 12 do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 20, nós temos o segundo questionamento de Abacuque e a segunda resposta de Deus. E depois, no capítulo 3, dos versos 1 a 19, nós temos a oração final de Abacuque. Se você quiser anotar aí mais detalhadamente, o livro está dividido em 5 partes, que é a maneira que nós iremos abordá-lo e estudar aqui juntos. Primeiro, capítulo 1, dos versos 2 e 4, dos versos 2 a 4, nós veremos o primeiro questionamento de Abacuque a respeito do pecado em Judá. Ele diz o seguinte: por que o mal em Judá ainda não foi punido e por que Deus parece indiferente aos pecados e às orações que faço? Esse é o primeiro questionamento de Abacuque. Depois, dos versos 5 a 11, nós temos a primeira resposta de Deus a esse questionamento. Deus responde afirmando os seus planos de julgamento. Ele vai punir o pecado de Judá, mas ele fará isso não da perspectiva de Abacuque, mas ele fará isso através dos caldeus, dos babilônios, que Deus estava levantando como potência mundial. Depois do capítulo 1, do verso 12, até o capítulo 2, verso 1, nós temos o segundo questionamento do profeta Abacuque. Ele questiona, então, como um Deus santo e justo pode usar uma nação pagã e perversa como a Babilônia para castigar o seu povo escolhido. Como é que Deus poderia fazer isso? E então, a partir do verso 2, do capítulo 2, até o verso 20, nós temos a segunda resposta de Deus. Deus responde: eu usarei os caldeus, mas eles também serão julgados no final por conta dos seus próprios pecados também. Eu queria que vocês acompanhassem aqui, depois nós podemos abrir para perguntas, momento de perguntas e respostas, como temos feito todas as quartas-feiras. Eu gostaria que você acompanhasse aqui, nessa última parte, nessa quarta parte da segunda resposta de Deus, segue-se 5 ais, que vai do verso 2, do verso 6 ao verso 20. Nessa segunda resposta de Deus aqui, é muito importante essa parte. Esses 5 ais, eles ameaçam aqueles que cometeram o mal, com certeza, e dão a certeza da sua destruição. Do verso 6 ao 20, são 5 ais, veja aí. Verso 6, ai dos egoístas. Verso 9, ai dos gananciosos. Verso 12, ai dos exploradores. Verso 15, ai dos bêbados. E verso 18, verso 19, ai dos idólatras. Ai dos egoístas, ai dos gananciosos, ai dos exploradores, ai dos bêbados e ai dos idólatras. E então, na quinta parte, nós temos a oração final de fé e de louvor de Abacuque. Em seu reconhecimento da soberania de Deus sobre todos os acontecimentos da história, inclusive sobre as tribulações. E como eu disse, no verso 2 do capítulo 2,
Deus manda ele registrar tudo isso. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sob tábuas, para que a possa ler, até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O que nós podemos aprender aqui, queridos, com este livro? Algumas lições que nós aprendemos com este livro. Nós vimos até aqui a respeito do autor, da época do seu ministério e seus conflitos pessoais, seus dramas pessoais, que se manifestam na estrutura do livro que nós iremos estudar. Um questionamento, a resposta de Deus. Segundo questionamento, a segunda resposta de Deus e a oração final do profeta Abacuque. O que nós podemos aprender aqui? Que lições nós podemos tirar deste livro? Primeiro, a primeira lição é que Deus não tolerará o pecado. Deus não tolera o pecado. Haverá juízos temporais de Deus. Abacuque escreve aos judeus que ainda estão na terra prometida, mas que ainda não haviam abandonado o pecado, estavam violando os mandamentos de Deus, quebrando a aliança de Deus de diversas maneiras, de tal maneira que Deus iria julgá-los e deportá-los daquela terra que havia dado a eles, o que viria a acontecer alguns anos depois da profecia de Abacuque. Deus não tolera e não tolerará o pecado, particularmente no meio do seu povo. O pecado tem que ser punido. O juízo de Deus é uma reação justa da sua santidade. E Deus punirá o pecado e o pecador. Nós já estudamos sobre isso algumas vezes. Não há essa dicotomia entre pecado e pecador. Como as pessoas dizem. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Tem até hino, até alguns cânticos que dizem isso. Não há essa dicotomia na Escritura. Pecado e pecador são duas coisas que andam juntas. Porque se houvesse como fazermos essa dicotomia entre pecado e pecador, não haveria razão para a morte de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, não há como ele morrer somente pelo pecado. Ele morre pelo pecador. Então, pecado e pecador são dois lados de uma mesma moeda. É uma coisa só, andam juntas. Então, Deus pune o pecado no pecador. No pecador. Deus pune o pecador. Entenda isso. Deus não irá tolerar o pecado. Haverá juízos de Deus, temporais nesse mundo, e haverá o juízo eterno. Entenda isso para o seu conforto e entenda isso também como advertência. Como advertência. Segundo, Deus faz isso e age nesse mundo como Ele quer. Deus utiliza-se dos seus meios para cumprir os seus propósitos e juízos nesse mundo. Assim como Ele utilizou-se de pagãos para punir o seu povo, Deus faz isso. E se Ele quiser, Ele assim o fará. Deus o fará sempre que for preciso, irmãos, para que o seu povo se volte a Ele, para que o seu povo retorne aos termos da aliança. Isso significa que nem sempre compreenderemos seus planos. Nem sempre nós vamos compreender o que Deus está fazendo. Por mais que não entendamos, aceite, porque Ele fará se isso for preciso. Deus age nesse mundo, mas Ele age como Ele quer. Abacuque não compreendeu no início, por isso a sua oração, mas depois ele compreende e ele se apega à palavra de Deus e ele ora com confiança no Deus que havia feito um pacto com o seu povo. Deus age nesse mundo, mas Ele age de acordo com os seus planos e com a sua vontade, por mais que nós não entendamos. Terceira lição que nós aprenderemos nesse livro é que a profecia de Abacuque ela mostra a fidelidade da palavra de Deus. O que Deus havia dito se cumpriu na história, no tempo e no espaço. Deus sempre cumpre aquilo que Ele diz. Deus sempre cumpre aquilo que Ele diz. Isso também nos serve de conforto, mas também de sobreaviso. Quarta lição que nós aprendemos com esse livro é sobre as nações. Talvez você tenha se questionado muito sobre o que está acontecendo no mundo já há algum tempo. As nações, elas se inclinam à cobiça, à idolatria, ao poder, à imoralidade. As pessoas são desumanas com as outras. Às vezes parece que todo sucesso e poder afluem para aqueles que descumprem a lei de Deus e afrontam a sua autoridade. Mas segundo Abacuque, Deus continua
soberano. Deus continua sentado no trono do universo, no seu santo templo e comandando tudo. Deus virá. Ele julgará os atos das pessoas, ele julgará vivos e mortos. Ou seja, ele não está indiferente como pensava Abacuque no início. Além de poder haver juízos temporais de Deus nesse mundo, com certeza haverá o juízo eterno de Deus. Ele é soberano, ele é Senhor. O profeta mostra que Deus não deixará impune o pecado dos caldeus, nem de qualquer outra impiedade, que ande nesse mundo, de qualquer pessoa que ande na impiedade nesse mundo. Quinta lição. Deus sempre chama o seu povo ao arrependimento. Isso nos conforta também. Isso o profeta fez, muitos profetas fizeram. Em virtude do juízo de Deus, Deus sempre levantou profetas para falarem a palavra de Deus para o seu povo, para que o seu povo retorne a ele em arrependimento. E Deus continua a fazer isso. Por isso, quando diz o Novo Testamento, quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçai o coração. Não endureçais o coração, como o povo de Deus fez no Antigo Testamento no deserto. Deus ainda age com misericórdia, chamando o seu povo ao arrependimento. Mas eu queria dar uma palavrinha aqui sobre isso, talvez esgotar alguma pergunta que poderá vir. As pessoas, em virtude do crescimento do movimento neopentecostal, eu não estou generalizando, mas a grande maioria, as pessoas hoje entendem profeta como aquele que fica adivinhando o que acontece na vida das pessoas. Aquele que fica adivinhando o futuro e tudo mais. Mas nós entendemos que a teologia reformada entende, nós compreendemos que é a expressão mais correta do texto bíblico, que não há mais profeta, não há mais ofício profético como havia no Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Não há mais profeta como esses, que receberam revelação da parte de Deus, assim como Abacuque, e registraram esta oração, e registraram na Escritura Sagrada que foi canonizada e que é inspirada. Não temos mais profetas como no Antigo Testamento. O profeta no Novo Testamento é aquele que traz a palavra de Deus, é aquele que prega a palavra de Deus. 1 Coríntios 14, verso 3, ele vem para edificar, consolar e exortar. Ele é o pregador da palavra de Deus, ele traz a palavra de Deus, que é a revelação completa e final de Deus ao seu povo. Assim ele prega a palavra de Deus e traz o povo de volta ao arrependimento. Isso é que é o profeta no Novo Testamento. Mas o ponto aqui é que Deus sempre chamou o povo de volta ao arrependimento mediante a pregação da sua palavra. A sexta lição que nós aprendemos aqui é o consolo do povo. Deus ainda zela pelo seu povo. E Deus responde às orações do seu povo, como Ele quer. Mas Ele responde. Ele responde. Isso nos consola a orarmos com esperança, confiarmos em Deus. Mais uma vez, é claro que não significa, como veremos, que Ele responderá às nossas orações da maneira que nós esperamos. Deus age nesse mundo, mas Ele age como lhe apraz para cumprir os seus planos. Deus não satisfaz as nossas vontades ao nosso bel prazer, mas Deus responde às nossas orações que estão de acordo com a sua vontade, e Ele assim zela pelo seu povo o tempo todo. Essa é a sexta lição e penúltima que nós aprendemos. E a última, este livro nos chama à fé. Ele nos chama à fé. O justo viverá pela sua fé. Está no capítulo 2, verso 4, que é o tema fundamental desse livro. Capítulo 2, verso 4 de Abacuque. O justo viverá pela sua fé. Primeiro, essa fé, ela demanda a nossa confiança em Deus. De nós confiarmos em Deus. De que apesar das circunstâncias, Ele está no comando das situações. De que Deus não perdeu o seu controle sobre o mundo. De que Ele cumprirá a sua palavra. De que Ele cumprirá suas promessas. De que as circunstâncias estão em suas mãos. Deus nos chama a depositar a nossa fé nele, a nossa confiança nele o tempo todo, apesar das nossas tribulações e dos nossos dramas pessoais. Segundo, é uma fé em um reino de justiça no final. Haverá um final. Haverá um final, quando o rei voltar. Quando nesse dia
tudo o que estiver errado será endireitado novamente. Quando o ímpio será julgado por conta do seu pecado e pela sua incredulidade e rebelião, e quando o justo será salvo. E é este dia, esse reino de justiça final, que devemos aguardar com expectativa. Nós vivemos por esse dia, vivemos crendo neste dia e aguardamos esse dia. Então nós concluímos, queridos, com esse seguinte ponto, com essas lições que nós aprenderemos neste livro, que este livro ainda é muito relevante para os nossos dias, porque ele nos mostra que os questionamentos e as dúvidas de Abacuque não são diferentes das muitas dúvidas que há hoje no meio do povo de Deus também. Como vimos, muitas dúvidas aqui que nós veremos, aliás, por que parece que Deus está indiferente com o mundo, com tudo o que está acontecendo? É uma dúvida que há. Ou porque parece que esta situação é incoerente com a verdade, com aquilo que é certo? Por que parece que Deus não está agindo? Ou quando Deus age, por que ele age desse jeito? Por que tanta maldade nesse mundo sem punição? O que Deus está fazendo e por que Deus está fazendo? Por que Deus não responde às nossas orações? Ou por que parecem os ímpios triunfarem e vencerem, enquanto o povo de Deus não? Mas esse livro também nos ensina o fundamento a ser lembrado. A declaração de Abacuque: mas o justo viverá pela sua fé. Este texto ele é citado 3 vezes no Novo Testamento. Em Romanos 1,17, em Gálatas capítulo 3, verso 11, e em Hebreus capítulo 10, verso 38. Tamanha a importância para a nossa vida cristã. Vivemos pela fé. Vivemos pela fé no Filho de Deus e no próprio Deus, e não por vista, e muito menos por obras, para que ninguém se glorie. Por isso não se frustre. Não tenha medo. Confie em Deus mesmo quando você não entenda o porquê. Mesmo quando você não entender o porquê isso está acontecendo. Descanse na misericórdia de Deus, descanse no poder de Deus e descanse na sabedoria dos seus planos. E como Abacuque, se alegre em Deus em todas as situações, em tudo dê graças. Abacuque finda o seu livro dessa maneira. Veja a oração de Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esta é a oração do profeta. Descanse em Deus e passe a crer, assim como o profeta Abacuque passou a crer e compreender a soberania e o poder desse Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar e eu vou abrir aqui para momento de perguntas e respostas. Obrigado, Pai, por esse momento que nós iniciamos a série de exposições nesse livro profético do profeta Abacuque. Obrigado por essa introdução, ó Deus. Que o teu povo seja abençoado com essa série de exposições, seja iluminado pelo teu Espírito Santo, trazendo compreensão da tua palavra, para que esta compreensão produza o verdadeiro louvor ao teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, e unicamente na mediação dele é que nós oramos. Amém.